Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. E eu quero meditar que a promessa não é só uma palavra, mas ela exige um sacrifício. Eu comecei a fazer um pensamento e comecei a fazer umas pesquisas e não encontrei nada até agora nessa vida que não exija um sacrifício. Se você souber de alguma coisa, você, por favor, que eu estou fazendo essa pesquisa, né, que não exija qualquer tipo de sacrifício, você me fale, porque eu quero pôr na minha tese, na minha pesquisa espiritual, porque eu não encontrei nessa terra nada que não exija um sacrifício. Tudo exige um sacrifício. Às vezes um pouco mais, outras vezes um pouco menos, mas não existe nada nessa terra que não exista e que não vai exigir de você um sacrifício. E as coisas de Deus é interessante porque eu vejo que as pessoas estão vendendo um evangelho muito barato e muito fácil, onde dizem, olha, vem para Jesus, vai acabar seus problemas. Onde está escrito isso? Muito pelo contrário, talvez até os aumente. Mas não que vai acabar, porque só o fato de entrar nesta terra já é um problema. Você já vai ter que enfrentar uma série de coisas, uma série de sacrifícios, uma série de lutas. Amém? E na palavra de Deus é a mesma coisa, porque nós olhamos para a palavra e eu tomo posse dessa palavra, mas esquecemos que ela exige um sacrifício. E eu estava meditando, e eu gosto muito de coisas da terra. Eu creio que talvez, se não fosse um pastor, eu seria um fazendeiro. Mas eu gosto de muitas coisas assim. São duas coisas que me atraem, medicina e terra. E terra é interessante porque se você não é simplesmente abrir um buraco, pôr alguma coisa ali e plantar. Você tem que saber o que você está fazendo. E é interessante que a maioria das terras que nós temos aqui no Brasil, elas não são planas. Então, o que acontece quando vem a temporada de chuva? O plantador vem, planta todas as coisas, mas esquece de fazer certas distâncias, né? E quando até a chuva vem, leva tudo embora. E aí começa aquelas coisas de perder o terreno e vai esburacando o terreno, né? A ganância vai aumentando tanto, porque se ele num ano colheu tantos grãos, no outro ano ele quer colher muito mais, então ele diminui os espaços entre as plantações, e aquele espaço onde correria a água vai levar tudo embora. Então isso vai causar perda a ele, vai causar custo elevado do alimento, e uma série de outras coisas, fora o terreno que vai embora, a terra que também vai embora, cai nos riachos, junto com as químicas, junto com as coisas, você imagina, e a água está acabando. Feliz 2015 a todos. Sabe, irmãos, eu acho que a igreja do Senhor Jesus tem na mão uma das maiores oportunidades que Deus deu em todas as guias proféticas que podem ter existido nesse planeta. Eu creio que a igreja tem nas suas mãos algo que Deus nos deu. E Ele está provando isso. Ele diz, vocês podem mudar as coisas, vocês podem consertar as coisas. Então, de repente, ele põe alguém no início da palavra que, para confiar em Deus, diz, olhe para as estrelas. Eu vou fazer você uma grande multidão na sua família, alguém que nem podia ter filhos. Depois ele pega um homem que põe numa guerra, tão feroz aquela guerra, que eu não sei se ele percebeu ou não percebeu,
mas ele foi ao sol e disse: sol, não se ponha, lua, não apareça, porque eu tenho uma guerra para terminar hoje. E o tempo parou. Mulheres que não podiam ter filhos, não podiam ter gerações, foram à casa do Senhor, saíram dali com a palavra de que iriam ter gerações. Não havia Bíblia. Então eu creio hoje, e se às vezes eu estou orando, eu disse: Deus, se eu estou maluco, me tome e me leve embora. Mas eu creio, e eu sei que existem homens e mulheres enfiados em tudo quanto é canto desse país, que creem como eu creio, que nós podemos orar e as coisas vão mudar. Mas creio, e não tenho o mínimo receio das coisas ruins que acontecem com a gente. Nem ligo para isso. Mas eu sei que esses homens e mulheres existem. E Deus vai levantar esses homens e mulheres em focos, em pontos de focos, aonde vão incendiar a nação. Precisamos de muita água. E as águas estão caindo. Só que ele está dizendo: eu vou fazer cair aqui. Se você crê, você é que faça mudar daqui para lá. Sabe, irmãos, o homem e a mulher de Deus, ele é um representante direto do próprio Deus. Ele não é um Deus, mas ele é um representante direto do próprio Deus. Se você pegar aquele homem, pai de família, e ele sente que está chegando a hora dele, então ele chama o filho mais velho e diz: me faça uma comida que eu quero comer a minha última comida e eu quero ir embora. A mãe, quando ouve essa conversa, muito esperta, disse ao filho: é hora de você fazer a comida e apresente-se a ele. Ele diz para a mãe: eu não posso fazer isso, eu vou enganar meu pai e eu vou ficar debaixo de maldição. E a mãe fala algo para ele. Toda maldição que for cair em você, eu tomo o teu lugar. Assim como ele tomou o lugar do filho mais velho para pegar a bênção, a mãe disse: eu tomo o teu lugar nas maldições. Vem Jesus, entra no nosso lugar, toma todas as maldições do nosso lugar, amém? Para que possamos pegar a bênção do primogênito. Olha o poder da palavra. O mais velho chega com a mesma comida e diz: pai, mas espera aí, eu fiz a comida. Ele diz: quem é você? Eu sou seu filho. Mas eu já abençoei. Palavra, irmãos. Ele poderia dizer: não, espera aí, teu filho me enganou. Que engano é esse? Que enganação é essa? Não vou fazer isso. Não, chama teu irmão. Que negócio é esse? Você me enganou? Não. Colocou a bênção, está colocado. A igreja não entende ainda a autoridade que tem em Cristo Jesus. Não sabe. Enquanto olhamos situações, enquanto olhamos nossos problemas, as nossas coisas, e pegamos toda a autoridade que Deus deu, toda a autoridade,
e usamos para quem? Para nós mesmos. Como eu posso falar, às vezes, dos caras que estão roubando essa nação e pegando o dinheiro que é de todo mundo e que era para o bem da nação, estão usando para o bem deles? Nós, igreja, estamos fazendo a mesma coisa. Desculpe se alguém disse, eu sabia que tinha que vir de manhã. Mas a minha pregação é essa: eu quero achar esses homens e mulheres e eu vou achar. Que quando entrar na dimensão de oração, irmãos, nós podemos mudar muita coisa. Você não vai ter mais medo ou receio dos seus problemas. Seus problemas serão pequenos, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Aliás, você nem vai mais ligar para eles, porque vai dizer, Deus está no controle e acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 16, Abraão aqui está recebendo uma palavra do Senhor. Ele disse, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. E ele possuía uma escrava egípcia, que chamava-se Agar. E já que o Senhor Deus não deixa ter filhos, então que tenha filhos com ela, ele está dizendo. E aqui vai uma série de coisas. E quando ele chega aqui um pouco mais embaixo, ele diz assim, a partir do verso 6, Abraão respondeu, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, então faça o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que fugiu, mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte, onde fica no caminho de Sur, e pergunta a Agar, escrava de Sarai, de onde você vem? Será que Deus precisa saber, não sabe de onde nós estamos vindo? Não, Ele quer que a gente fale. Ele deu o maior poder para você, que é a fala. E diz que quem sabe usar da língua, do poder da língua, comerá o melhor dessa terra. Para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Aqui estava resolvido praticamente dois problemas, porque as duas não se davam bem. Então, se não se dá bem, você vai para um lado, eu vou para o outro, e está acabado. Só que não é bem assim. Sempre alguém é autoridade sobre o outro. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona. E seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém também poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e vai pôr o nome dele de Ismael. Pois que o Senhor deu ouvido ao seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. E ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos e dos seus parentes. Não é o que está acontecendo hoje? Não é o que nós vemos hoje acontecer? Mas quando vamos para, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 22, Deus manda a Abraão, agora que depois toda a promessa acontece na vida dele, e ele realmente tem um filho dele,
Ele espera esse filho crescer, ele espera Abraão tomar carinho e amor por ele. Ele não tinha nada. Irmãos, como nós esquecemos de ser mordomos de Deus, nós não temos nada, não levamos nada. E, no entanto, não fazemos as coisas para Deus. Como é difícil. Como é difícil deixar alguma coisa por causa de Deus. E é tremenda essa palavra, porque diz a partir do verso 1, sucedeu que depois destas coisas, que Deus, como é que está escrito? Provou Abraão. Deus põe em prova Abraão. Deus está colocando em prova a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou pondo em prova. Tudo que vocês estão pedindo, eu estou dando. Não temos pedido água? Tem vindo, não tem? Não temos pedido chuva? Elas têm vindo. Mas é interessante, irmãos, que a gente pede, mas nunca determina aonde. Aonde? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes o problema não está no problema onde nós achamos que o problema está. Muitas vezes o problema está nos nossos olhos ou no modo da gente ver as coisas. Eu não sei quantos já tiveram o seu cachorrinho de estimação pequeno, mas quando você pega ele pequenininho, né? E aí você não percebe, mas ele começa a te dominar. E é só um cachorro, irmãos. Eu vejo isso com os filhos. Eles começam a dominar, porque é bonitinho, porque é não sei o quê, né? E a gente vai, e aí ele suja no tapete, e a gente vai lá e diz, né? As mulheres dizem, mamãe não quer isso. Eu não sei o que as mulheres chamam o cachorro de filho, mas os homens é titio. Também isso falo, às vezes eu pego falando, o titio não quer isso. Eu falo, mas eu não tenho sobrinho cachorro. E aí faz a sujeirinha lá e você vai e limpa, né? Hoje a gente vê muito isso nas ruas, né? Muita gente andando com os seus cães, saquinho plástico na mão, você virou um serviçal do seu cão. Gratuito, porque ele não paga um tostão para você. E às vezes nós perdemos mais tempo com o nosso cão. Quando ele é macho, ele vai querer demarcar território e vai urinar em tudo quanto é árvore, arbusto. E você ali esperando. Vai, faz sujeira, vai lá abaixo, pega no saquinho. E às vezes nós não temos paciência com uns com os outros. Mas nós sabemos tratar melhor um cão do que uma pessoa. E eu perguntei um dia ao veterinário, eu falei, escuta, não tem nada aí que se possa fazer para que não faça mais sujeira ali.
Ele disse, tem várias coisas químicas que funcionam, mas o melhor é você pegar o cachorro no cangote e esfregar o nariz dele na sujeira. Nunca mais ele faz ali. Afasta a vara do teu filho e da tua filha, você vai ver o que eles vão se tornar. Afasta a correção. Quando eu falo em vara, eu não estou falando em bater, mas em ensinar. Você vai ver o que você vai ter na mão. E depois você vai ter a linda surpresa quando ela voltar e dizer, mamãe, voltei, eu e mais alguém aqui que está na minha barriga. Por quê? Porque você não teve coragem de ensinar. E eu fiz isso com a Julie. Nunca mais ela fez no lugar errado. Eu acho que aprendeu tanta lição que às vezes eu viajo horas e horas com ela e ela não faz nada. Até que chegue no lugar, eu ponho o jornal e aí ela faz. Sabe, muitas vezes Deus dá um esfregão na gente. Pedimos tudo que a igreja tem pedido, Ele tem dado. Só que nós não temos direcionado aonde eu quero isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele chama o discípulo para pescar, Ele disse, venha cá, você é o pescador. Ele não chamou qualquer um, Ele chamou alguém que sabia o que fazer. Ele disse, vai pescar. Ele não disse, ponha, faça isso, faça aquilo. Não, ele já sabia o que tinha que fazer, ele era um pescador, ele já estava pronto. Então vai pescar. Vai pegar o primeiro peixe, e na boca do peixe vai estar a moeda tal. Com esta moeda dá para pagar 2 impostos, o teu e o meu. E ele foi e fez. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os discípulos passam a noite toda pescando, jogando rede para cá, rede para lá, eles não pegaram nada. Quando voltam, Jesus diz, volte novamente. Só que agora vocês vão posicionar onde eu vou dizer. Jogue a rede para o lado tal. Ou seja, posicione. Nós só pedimos, Senhor, nós precisamos de chuva. Quer chuva? Vocês vão ter. Quer neve? Vocês vão ter. Só que não determina onde. E o estrago vem. Outras vezes nós falamos, Senhor, conserta o meu lar. Mas às vezes não é o meu lar que precisa de conserto, são meus olhos. Tem algumas situações que nós temos que aceitar. Então precisa se orar, Senhor, muda o meu modo de entender, muda o meu modo de ver isto, muda o meu modo de cuidar desta situação. Então as coisas vão dar certo. E é interessante que nesse texto ele diz assim, o título diz, Deus manda matar Abraão, seu filho Isaque. E sucede depois dessas coisas que Deus provou Abraão. Deus põe à prova, dizendo, Abraão, e ele responde, eis-me aqui. E prosseguiu agora, e disse Deus, toma agora o teu filho, teu único. Não tinha outro. Mas ele tinha outro, ele tinha um outro mais velho da escrava. Deus poderia dizer, tome o teu filho, e Abraão iria escolher. Mas Deus disse, toma teu único filho, aquele que saiu biologicamente de você. É esse que eu quero. É esse que eu estou desejando. Eu quero ele.
Você vai pegar teu único filho, a quem eu te ensinei a amar e a quem você ama. E agora você vai à terra de Moriá e vai oferecer em holocausto sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Olha novamente aqui Deus dando direção e mostrando como fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus disse que ia tornar o Brasil todo celeiro de todas as coisas, o que nós tínhamos que fazer? Se é um celeiro, estocar, guardar, ter. O que nós saímos cantando? Oh, glória a Deus, somos celeiros, somos celeiros. Somos celeiro do quê? Se você só tem uma construção, não tem nada lá dentro, é só um galpão. Não, mas é um celeiro, mas está vazio. A igreja esquece que já existe um movimento chamado Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Não precisa de mais nada. Só precisa seguir o que está aqui. E aí fomos inventar um monte de coisa. Um monte de coisas. E um monte de regras, de costumes, de não sei mais o quê. Deus foi mostrando aqui. Ele disse, você vai pegar e vai oferecer ali em holocausto. É o único filho teu. No verso 3 diz, levantou-se, pois, não diz Abraão, procurou sua esposa e disse, esposa, temos que decidir algo, está acontecendo algo. Não, Deus disse, vai, toma, e pegue e vai. Porque se ele fosse discutir com a esposa, com certeza ele iria pegar a filho da escrava. Era dele também. A esposa iria convencê-lo. Ué, mas ele agora é teu filho e é o primogênito. Então vai e pega ele e vai. Mas como o senhor tem certeza disso? Ora, é fácil. No texto que nós lemos, ele mesmo diz, a escrava é tua, faz o que quiser com ela. Nem olhou que ele tinha, ela estava grávida. É escrava mesmo. Então, dentro da igreja, nós temos duas opções. Ou nós vamos ser realmente filhos de Deus, ou apenas escravo de uma denominação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 3 ele diz, levantou-se, pois, Abraão, bem cedinho, abordou. O que ele diz aqui? Que ele preparou o seu jumento. O que Jesus manda buscar numa cidade onde estava amarrado lá? Um jumento. Por quê? Porque aquele que queria se oferecer em sacrifício ia montar o jumento. Mas interessante que eu leio esse texto, eu não vejo aqui, diz que ele preparou, levantou cedo, colocou consigo as suas coisas e preparou o jumento e levou consigo 2 servos. E Isaac, seu filho, a Bíblia não se refere aqui que nenhum deles montou o jumento. Então, para que serviu esse jumento?
para levar a carga, para levar algumas coisas. Mas ele não levou a carga principal. A Bíblia diz assim: ele aprontou, levantou-se cedo, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, levou 2 do moço, porque ele não tinha gente com mais idade para levar. Não, ele estava levando a nova geração para aprender. E aí leva 2 moços, Isaque seu filho, tendo cortado toda a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que dissera Deus. Ao terceiro dia. Que dia? Terceiro dia. Terceiro dia. Você tem uma promessa? Então você tem uma jornada até lá. Tem que saber esperar. Tem que saber esperar. Se tem uma promessa de Deus, se confia em algo que Deus vai fazer na tua vida ou na tua casa, tem que saber esperar. Não é até quando. Tem que saber esperar. Ao terceiro dia, olha que coisa poderosa, Deus já traçando uma história e escrevendo uma história usando pessoas. Ele quer me usar e quer te usar, meu irmão. Eu não estou falando em dar folhetos, eu não estou falando em pregações, eu não estou falando em púlpito, eu estou falando em coisas poderosas, e nós entrarmos numa dimensão de oração, que você vai entrar numa dimensão do Espírito, e que se você não estiver preparado, você vai parar e vai cortar, vai correr, vai ter medo, porque você vai ver anjos que vão te assustar. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, se nós estamos tendo pela frente um ano que vai ter, nem sei quantos feriados vão ter aí prolongado, muita gente já está já prevendo seu tempo de viagem. Ninguém está prevendo o tempo de adoração diante de Deus. Pelo menos você não vai poder reclamar que não tem tempo, porque agora vem um feriado. Então, no tempo que mais nós precisamos, o pior ano que vai ser nessa face dessa terra, um deles, porque a coisa daqui para frente não vai melhorar mesmo. Então, um dos piores vai ser esse ano. Então, Deus estrategicamente colocou certos pontos para que coincidissem feriados. E muita gente já está programando seu passeio. Mas nós não estamos aqui para férias. Nós não estamos aqui para passear. Nós estamos aqui para governar. Governar o quê? Governar o mundo espiritual. Porque eu te fiz sacerdote e reis. Não é para governar a terra, irmãos. A terra tem seu governo. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mas governar o mundo espiritual. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão os olhos e viu o lugar ao longe. E disse aos seus moços: fique aqui com o jumento. Eu e o mancebo, eu e o meu filho, iremos até lá. E depois de o adorarmos, nós vamos voltar. Que coisa tremenda. Por que guardar o jumento? Porque Deus profeticamente estava dizendo: eu já estou guardando um jumento para o meu filho. Quando vier, ele vai precisar desse jumento
para entrar na cidade principal. Ou seja, antes mesmo que Jesus fosse gerado, tudo já estava profetizado e pronto. Isto são as demais coisas, meu irmão. Para que eu vou perder meu tempo para correr atrás das demais coisas, se elas virão? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fique aqui. Os moços, guarda esse jumento, e nós vamos adorar. Verso 6: tomou, pois, Abraão a lenha e o holocausto, e colocou sobre Isaque. O certo era o jumento levar todo esse material até lá. Mas agora ele tira do jumento, porque o jumento está falando de coisas do mundo, não é o mundo que vai servir a Deus, mas é o Isaque. E o Isaque é a igreja. É esta igreja. Não como denominação, mas a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Foi o mesmo que Davi, quando vem Davi, a vida dele ia mudar naquele dia. Espero que a sua mude hoje. Espero que hoje seja o seu dia. E chegam para Davi e diz: vem cá, Davi, você vai já enfrentar o gigante, então coloque esta armadura, coloque essa espada, coloque todas essas coisas. Ele diz: eu vou até colocar, mas não dá. Não tem condições de eu enfrentar o gigante com tudo isso. Não dá. Eu vou com aquilo que Deus me ensinou. Eu vou com o meu dom, o meu talento. Louvado seja o nome do Senhor. Então o jumento não podia ir até lá, irmãos. Tinha que ser Isaque, nas costas de quem ia levar a lenha para o holocausto. E a Bíblia diz assim: fica aqui. Então toma, pois, Abraão a lenha, o holocausto, e o pôs sobre Isaque, seu filho. E tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Aquele que recebeu a direção, aquele que queria oferecer o filho. Poderíamos dizer que Isaque estava no corredor da morte, porque ali seria o sacrifício. Isaque vai junto, ouvindo o pai. Sabe, irmãos, tem hora que o Espírito Santo vai colocar lenha nas nossas costas. E é pesado. E é complicado, porque muitas vezes nós estamos vendo que a gente vai até perder com aquilo. Mas nós temos que confiar em Deus até o último momento. Amém? Ele pega toda aquela lenha, coloca sobre o menino ali, o jovem, ele carrega aquilo, vão os dois juntos. No coração daquele pai, sabendo que era o último momento, mas que ele iria haver a maior experiência com Deus. Por quê? Porque primeiro Deus fala com ele, falando de toda a descendência dele, falando que coisas poderosas iriam acontecer, mostrando já coisas que estavam acontecendo na vida dele, as experiências e tudo mais. Mas ele disse: eu vou. Vamos até lá.
muito fácil nós amarmos e odiarmos. É uma linha divisória tão fininha, né, que é uma coisa impressionante. E tem uma história que se conta sempre para as crianças, né? Não sei, talvez você já até contou para o teu filho, do leão que vem com espinho no meio da pata. E aí o camarada vai lá e chegar num leão com espinho no meio da pata, vê com a gente como criança aceita tudo. Se você contar essa história para adulto, o adulto não vai acreditar, porque ele vai dizer, como vai chegar? O leão te come antes. Ele já está bravo, já está com espinho no meio da pata. Mas a criança está esperando aquela coisa, né? Então, a Bíblia diz assim, você tem que aprender a desejar as coisas de Deus como criança. E aí vai lá e tira o espinho. Quando tira o espinho, aquele leão passa a ser amigo daquela pessoa. Talvez você não esteja enxergando as coisas boas, porque tem um espinho. Tem algo te atrapalhando. Que hora que tirar esse espinho, né, vai ver que a coisa muda. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia chama de seta. Se tirar essa seta, às vezes é contra o marido, ou às vezes é contra a esposa, ou às vezes é contra os filhos. Tirou a seta, pronto. Começa a amar. Por quê? Porque era uma seta que foi entrada, que entrou e que acertou. Então, entre nós odiarmos e gostarmos, a diferença é muito pouco. Eu olho isso às vezes nos casais. Poxa, nem chegou bodas de prata ainda, já estão se odiando. Amém? E eu nem sei porque deram esse nome de bodas de prata, eu também não gosto disso. Porque Jesus foi vendido por moedas de prata. E aí, quando chegamos ali, completamos todas aquelas coisas, depois parece que o mundo cai. Como? O que aconteceu? Que seta você deixou entrar? Algumas dizem, mas apóstolo, meu marido é muito folgado. Mas me mostre um homem que não seja. Eu me ponho nessa lista também. E quanto mais, com mais idade nós vamos ficando, mais folgado nós vamos ficando. Pior ainda. Eu vejo por mim. Tinha um sofá que quando eu sentava nele, ele afundava muito. E para sair? Falei, meu Deus, eu vou trocar esse negócio, porque não dá. Tinha hora que tinha que sair, eu falava, não, depois mais tarde eu saio. Porque era um sacrifício sair. Para voltar, sentar de novo. Se você quer fazer uma comparação, é só olhar seu colchão, meu irmão. Ele já tem teu formato. Você não deita, você cai na forma. Se o homem compra um sapato novo, esquece que o sapato é novo. O sapato foi feito para todo tipo de pé, não foi feito para o seu pé.
Mas o homem esquece que cada dia que passa, o que acontece com ele? O homem e a mulher. Cada dia que passou, pode cantar, né? Quando se passou 365 dias, um ano mais de vida. E aí eles vêm falar para nós, parabéns. Pô, que parabéns, cara. O cara está ficando mais velho. Aí ele esquece que ele está ficando mais velho. O pé deforma. O calo nasce. É evidente que o sapato velho já tem o formato. Aí ele põe o novo. E já reclama. Sapato, esse sapato. Calma, filho, anda um pouco mais com ele que ele pega a forma. Amém? Talvez as irmãs digam, mas onde eu entro nisso? Você é o sapato. Anda um pouco mais que você pega a forma. Mas apóstolo, nós já estamos indo para Bodas de Carvalho. Mas fica tranquilo, porque dali já é Bodas do Caixão mesmo. E aí resolveu-se tudo. Aí você vai ver a falta que faz. Amém? Vale a pena até ter alguém para reclamar do lado, sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. Por isso que quando odiamos ou amamos, a linha divisória é muito fininha. Qualquer coisa, pronto. Qualquer coisa que já não saiu como você queria, já não gosta mais. Ué, mas vocês não eram apaixonados? Não fizeram lá, foram na árvore, coitada da árvore, que não tinha nada a ver com isso. Escreveram nela, né? Algumas pessoas escrevem até tatuagem. E o duro quando escreve o nome da pessoa, se um dia terminar, depende do lugar que escreveu. Fica difícil, porque toda hora está ali o negócio escrito, então tem que arrumar pelo menos alguém do mesmo nome, porque vai para você bem. Eita mentira. E o crente faz isso, é demais. Mas se o outro tinha um nome estrangeiro, você está lascado. Oh, Deus poderoso. Abraão pega a lenha, coloca sobre Isaque. Então disse Isaque a Abraão, verso 7, seu pai, meu pai. E respondeu Abraão, eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaque, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? O que está escrito no verso 8? Deus proverá. Mas foi essa a pergunta que Isaque fez a Abraão? Não. Abraão está dizendo, nós trouxemos um jumento, nós não trouxemos uma ovelha, um cordeiro. Como é que faz? Vamos sacrificar o jumento? Não, o jumento ficou lá atrás. Deus proverá para si mesmo o holocausto, meu filho, e os dois
que está escrito ali? Continuaram a caminhar juntos. Mesmo que você não tenha uma resposta como você quer, caminharam juntos, não se separaram. Isaac disse: não, eu vou sair dessa. Estou achando que vai sobrar para mim. Não. Continuaram caminhando juntos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam e continuaram caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali um altar. Meu irmão, Deus te deu uma promessa? Então levante um altar de adoração pelo que Ele vai fazer já na tua vida, na tua casa, seja o que for. Se você orou, deu uma direção, aquilo que você deseja, começa a já levantar um altar de adoração. Comece já a adorar a Deus. Senhor, já estou te adorando pelo que o Senhor vai fazer. Já estou te adorando pelo que o Senhor vai construir, pelo que o Senhor vai resolver. Eu já estou te adorando. Pelas respostas que virão, eu já estou te adorando. Faça um altar de adoração. Edificou ali o altar, pôs a lenha em ordem. Espere um pouco. Mas para fazer um altar, você também precisa de pedras. Você precisa de peças para fabricar o altar. Ele não levou isso. Ele só levou as peças principais do altar. E as demais? As demais coisas Deus proverá. Será que tem pedra lá? Será que tem alguma coisa lá? Será que tem isso? Nós vivemos perguntando isso. Será que é isso? Será que é aquilo? Não. Vamos até lá. E vamos ver como Deus vai fazer. Nós vamos ter o que nós precisamos lá. O livramento está ali. Uma das passagens uma delas, de todas elas, que me chama a atenção na palavra de Deus, é o ataque a uma cidade. Essa cidade toda ficou encurralada numa torre. Toda a cidade encurralada na torre. Homens e mulheres ali. E o morrer. O exército vem e cerca a torre. Abimeleque era o chefe que estava comandando aquele exército. Disseram: coloque fogo nas portas e vamos entrar lá dentro e vamos matar todo mundo aí. Agora não tem para onde eles fugirem. A Bíblia diz que uma mulher foi subindo, foi ao telhado de uma torre. Encontra ali uma pedra de moinho, uma dessas pedras talvez de moinho não tão grande, mas é uma pedra pesada. Lá de cima pega aquela pedra, solta lá embaixo e a pedra não acerta Abimeleque. E ele morre. E quando ele morre, o exército dele se retira, vai embora. Acabou a guerra. Uma mulher que pegou uma pedra, foi na ponta do telhado e solta a pedra embaixo. Como é que acerta a cabeça justamente de quem tinha que acertar? Meu irmão, pare de se preocupar com os detalhes, porque Deus proverá. Bendito é o nome do Senhor. Ceia fala disso. Eu não sei como Deus vai fazer, só sei que Ele vai fazer. E do jeito que Ele fizer, está feito. Amém? Talvez a mudança tem que ser em mim. Talvez a mudança tem que ser em você. Não na pessoa, às vezes, que estamos orando. É o modo de você como enxergar as coisas. Se você começar a enxergar maldosamente, a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se teus olhos começar a ficar ruim, então todo o teu corpo será ruim. E você vai colher o quê? Coisas ruins. Vamos até lá.
edificou o altar, pôs a lenha em ordem e amarrou Isaque, seu filho. Aqui ele não está falando mais nada. Deitou sobre o altar em cima da lenha. Meu irmão, Isaque tinha força para sair correndo. Você vai correr do que Deus tem para você? Vai ter medo? Mesmo que você seja o sacrificado? Não vai entender as coisas e o mover de Deus? Ele tinha feito uma pergunta: cadê o cordeiro? Agora não pergunta mais nada. Amarra o filho. O filho vai dizer: não, pai, que negócio é esse? Ele tinha força, ele estava carregando a lenha. Falou: sai fora. Não. Não. Está aqui, pode amarrar. Eu vou ser o sacrifício? Então eu vou ser o sacrifício. Amarra o filho, coloca-o deitado sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. Gostaria que nesta noite você, no seu coração, tirasse esse nome onde está Abraão e pusesse o seu. Para que você possa responder ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo, não lhe faças nada. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. O livro de Provérbios diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é o temor a Deus? Obedecer, mesmo que te custe. Mesmo que te custe algo. Obedeça. Porque obedecer é melhor. Obedecer. Agora eu sei que você teme a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nisso levantou Abraão os olhos, e eis que viu atrás de si um cordeiro, amarrado pelos chifres no mato. Foi Abraão, tomou-o e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Ceia fala disso. Jesus pegou o meu lugar. Eu não tomo ceia porque está tudo bem, ou porque minha casa vai bem, ou porque a família está se entendendo. Eu tomo ceia como mandamento, porque eu sei que Jesus tomou o meu lugar. Se fosse assim, como muita gente diz, eu não posso tomar hoje, porque hoje eu briguei em casa.
O diabo não vai te dar sossego, vai te fazer brigar sempre no dia de ceia para você não tomar. Tomar ceia é mandamento. Porque todas as vezes que você tomar, você vai saber que eu tomei o teu lugar. E muita gente às vezes me pergunta e diz: apóstolo, mas como é que o senhor dá isso para a criança que não entende? A criança não entende, mas o pai e a mãe entendem. E qual é o pai e a mãe aqui que não tomaria o lugar do filho se ele tem que morrer? Então pode tomar, porque está entendendo já o que é tomar o lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ofereceu em holocausto no lugar do seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, onde diz até o dia de hoje: no monte do Senhor Deus proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, quem deveras te abençoarei, e grandemente vou te multiplicar a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que Abraão tinha dito aos moços? Fiquem aqui com o jumento. Eu e o jovem vamos até lá, vamos adorar e vamos voltar. Então voltou Abraão aos seus moços, levantaram-se e foram juntos à cidade, e Abraão habitou ali. Bendito seja o nome do Senhor. É esta a palavra que eu quero trazer para você nesta ceia. Primeira ceia que nós estamos tomando nesse mês. Bendito seja o nome do Senhor. Ceia das oportunidades, das coisas que Deus vai abrir na sua vida, nas suas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, eu quero chamar também uma ceia de direção, irmãos. Que coisa! Eu e o moço vamos até lá, vamos adorar e vamos voltar. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quando Deus diz para a sua igreja: igreja, eis que vos dei autoridade, e no meu nome vocês farão coisas poderosas e tremendas. Nós precisamos abrir a boca e falar, ensinar e fazer. Esse jovem foi um jovem que aprendeu a obedecer seus pais, porque com a única palavra do seu pai, que não foi a resposta que ele queria, porque ele estava perguntando onde estava o cordeiro de Abraão. Abraão não virou-se para ele e disse: é você. Se ele falasse é você, ele iria morrer. Mas ele disse: Deus vai prover um cordeiro para ele. Eu vou até o fim com você, filho. Tudo que Deus me pedir eu vou dar. Por quê? Porque Abraão ensinou o seu filho, que ele aprendeu de Deus, a ser mordomo. Mordomo não é dono de nada. O que você tem para desfrutar. Teu filho não é teu, tua filha não é tua, tua mãe não é tua. Você a tem para desfrutar, porque o dia que Deus chamar e falar: eu vou levar, seja quem for, seja pastor, seja não pastor, Ele vai levar.
E não adianta orar. Pode orar a cidade inteira. Quando Deus se move, a Bíblia diz, Ele não para. Então ele vai obedecer e ele vai seguir um princípio que ele estabeleceu. Se Abraão dissesse, você é o cordeiro, ele estaria matando o filho. Mas ele disse, não é você. Deus vai prover um cordeiro. Eu vou levar você até lá. Eu vou levar você até lá. Nós vamos até lá, até o último momento. Eu não sei como vai acontecer. Mas sei que eu vou voltar com você. Ele não tinha uma Bíblia. Não havia o batismo com o Espírito Santo. Como pode ser que a igreja de hoje, tendo um lugar para se congregar, tendo um lugar para adorar, tendo um lugar para orar, tendo Bíblias, tendo tudo, mas não tem poder? Tem o poder, mas está usando errado. Quantas vezes eu vejo esposas dizendo, Senhor, eu não aguento mais esse meu marido. Por que não diz assim, obrigado pela vida dele, obrigado por tê-lo na minha vida, obrigado, Senhor. Você vai ver a mudança. Obrigado por essa esposa, obrigado por este filho, Senhor. Obrigado pela família que o Senhor tem me dado. Obrigado pelo pastor, pelos meus líderes, por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu sou grato a isso, Senhor. Você vai ver quantas coisas vão mudar. Você vai ver a tua visão mudar. E você vai ver que atrás de si já está o cordeiro preparado. Se você tem ouvidos, essa é a mensagem que eu tenho essa noite. Vamos estar em pé.